A paz do Senhor Jesus, passando aqui para a gente começar mais um conteúdo, né? Hoje é a reflexão número 16, né? Já número 16. E, e hoje nós vamos falar um pouquinho, né, a respeito aqui do versículo 16 de Provérbios, né? Essa reflexão que a gente está hoje com 16 dias, né? Nesse propósito. Que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos. Ontem, perdão, hoje, né? Ontem mesmo foi. Só fiz a oração porque estava bastante cansado, mas hoje a gente vai mastigar aqui um pouquinho, né? Bem rapidinho, mas vai dar certo no poder que há no nome do Senhor Jesus, né? Aleluia, Deus. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, vá dando seu like, vá se inscrevendo no canal, apertando o sininho, e assim você nos ajuda a levar mais esse vídeo, né, do Senhor, né? E louvo o Senhor por até aqui ter me sustentado, né? Por aqui ter me sustentado e eu louvo ao Senhor, né? E, e meus irmãos, as coisas do Senhor são muito profundas, há coisas espirituais que a gente às vezes nem revela. Por exemplo, tem coisa aqui que eu não vou revelar aqui no, né? Porque tem coisas que é revelado só para os filhos, né? Tem coisas que é revelado só para os filhos e aí a gente não tem que ser só pastor, a gente tem que ser pai, né? E hoje nós vemos muito falta de paternidade, né? Ou seja, é, os pastores ensinaram a eles ser pastores, eles não ensinaram a igreja a ser filho, reconhecer como filho, porque a herança só vem de pai. Então tem segredos profundos que eu poderia revelar, segredos profundos que eu poderia revelar, né? A pessoas, né? Mas eu revelo só para os filhos, né? Ou seja, particularmente tem a igreja, tem os irmãos, mas particularmente tem só dos filhos espiritual e esses eu revelo coisas para eles, né? Jamais eu vou revelar para a igreja e vou revelar aqui, a não ser quando a igreja tiver é, já uma direção já de filho, né? Mas para nós entrar aqui nesse assunto, né? Eu vou deixar logo um versículo aqui, versículo 1 do capítulo 16, que é assim, ó. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos sábios vem do Senhor. Vamos ler aqui nessa versão aqui para nós ver. As pessoas podem fazer seus planos, porém o Senhor, Deus, que dá a última palavra, né? Então, meus irmãos, antes de nós entrar nesse assunto, voltando aqui, então a gente tem segredos espirituais que a gente poderia revelar, né? E aí as pessoas dizem, irmão, mas a Bíblia diz que dê de graça que receber de graça. Não, aí tá falando do evangelismo. Os segredos de Jesus, aí já é outra coisa, né? Os segredos de Jesus já é coisas. E tem segredo, tem chave profética, né? Tem chaves proféticas que nós não vamos. O verdadeiro nome de Deus, ele vai soltando aos poucos, né? Porque o Senhor. E às vezes a gente libera coisas que não é para liberar, pois que Jesus ele não tem as pérolas aos poucos, que ele vai jogar. Então, até filho joga fora. Lembra do filho pródigo? Ele jogou a herança fora. É por isso que o Senhor é tão profundo que o Senhor diz assim, ó. Em João, marca essa palavra. Em João 16, 12, diz assim, ó. Tenho ainda muitos que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Entendeu? Porque ainda os discípulos não eram filhos, só servo. Então, a minha vontade é descortinar coisas sobrenatural, coisas grandiosas, coisas tremendas que o Senhor tem nos revelado, né? E aqui, como eu já tenho falado aqui na nossa região, é muito difícil
a igreja está num padrão que ela não busca paternidade, porque o papel do pastor é só pastorear e pronto. As pessoas querem cobrar muito do pastor, mas quando você tem só como pastor, então o negócio dele é pastorear. Agora, pai já é outra coisa, já é outro nível, né? E eu tenho vontade de. Tem dois irmãos, né? Que é meus filhos espiritual, que eu amo. Eu amo todos, né? Mas eles, né? E um tá. O Senhor agora vai derramar uma bênção sem medida nele. Ele vai prosperar tão grandemente porque é a honra, né? E eu tenho que liberar as bênçãos, as bênçãos espiritual, né? Lembra do profeta, ele chamava o outro profeta meu pai, né? O profeta Eliseu chamava Elias meu pai, né? Então, quando você honra um homem ou uma mulher de Deus como pai espiritual, então automaticamente aquelas bênçãos vão cair sobre você, né? Tem outro que o Senhor abençoa ele profundamente, eh, na sua área eh, conjugal, né? E dois filhos que eu amo, é tanto que tem um que quando chega aqui na igreja, quando ele vem o culto aqui, na hora que chega, ele já começa a puxar um som que eu sinto sair de mim, um poder começa a sair. Quando eu olho, ele já tá lá com os olhos cheios de lágrimas, chorando, dando glória a Deus, que às vezes é até mais alto do que o microfone, porque ele acessa aquilo, né? E quando eu falo é assim, assim ele vai e faz, porque é filho, né? O outro, ele não cresceu ainda muito espiritualmente, mas financeiramente ele está crescendo financeiramente. E o Senhor deu uma visão grandiosa. Eu digo, isso aí é que o Senhor vai te prosperar tão grandemente que pessoas que nem imaginavam depois vão ficar vendo, né? Porque eles acessaram a dimensão, né? E eu tenho vontade de compartilhar isso para a igreja toda, para realmente filho, né? Por isso que Jesus disse, ó, tem tanta coisa que eu preciso dizer, mas vocês ainda não suportam, né? Então, esse é o nosso intuito, né? Não só o meu intuito, junto com o pastor Pedro e outros pastores que a gente tem uma paternidade com eles, é, a gente tem pastores que é nossos pais espirituais, né? Como nós temos uns apóstolos que são nosso pai espiritual. Então, nós acessamos eles, é tanto que o anjo dele nos visita de noite. Então, quando você tem a dimensão com um homem de Deus, o anjo dele visita você à noite, né? Então, isso é segredo que a gente passa para filho, né? Passa para filho. Mas isso é como Jesus diz, a gente tem tantas coisas para dizer, mas tem pessoas que ainda não suportam. E como nós vem no costume de pastoreal, não de filho, a igreja é ter o pastor como pai espiritual, aí por isso que a igreja não acessa o sobrenatural, ela se tornou-se ir um domingo, os cultos normal, mas ela não acessa como filho, é, como pastor, como uma coisa assim, pronto, né? Mas você, de termos que tem até vergonha, né? O meu pastor é meu pai espiritual, né? Aí muitos têm vergonha de dizer, então às vezes ele não vai acessar aquilo, e a gente só acessa quando é pai, por isso que o Senhor tem acessado, e esses dois irmãos, eles estão acessando e ainda vão acessar muito mais, porque eu também vou começar a liberar, agora eu vou começar a liberar mais e mais bênçãos espirituais. Então, automaticamente, quando eu já começo a liberar as bênçãos, eu já vejo já o Senhor. É tanto que um deles eu vi o anjo dizendo: ó, quando eu for visitar esse irmão, eu vou levar as bênçãos que eu estou guardando, né? Ou seja, o anjo dele. E então, é isso que o Senhor faz, né? Então, é segredos que a gente não conta aqui, porque muitos são religiosos, não entendem. E aí, depois tem irmã aqui na igreja que eu estou ensinando eles como ofertar as primícias para ele acessar as primícias do sobrenatural. Isso é tudo código, irmão. Isso é tudo código espiritual. É, não é isso que nós vemos, né? Porque tem o mover espiritual, tem o mover do espírito, perdão, e tem o movimento do espírito, né? Então isso é código que a gente precisa ensinar. Então as igrejas que ela não ainda acessaram essa dimensão, né? Acessar essa dimensão. E como é que a gente acessa? Com o Espírito Santo de Deus. Então há tanta dimensão.
há tanta dimensão que a gente precisa aprender, né? Aprender. É, tem pessoas que ele tem a dimensão, o ministério dos anjos e a dimensão dos sonhos, mas não tem quem ensine isso a eles, eles estão parados, eles poderiam estar elevados. Tem pessoas que já era para estar vivendo coisas que já era para ele estar vivendo e ele ainda está parado, porque não tem quem ensine, né? Isso só quem ensina é pai. Por isso que Jesus disse, agora eu já não chamo vocês amigos, como é servo, agora são amigos, né? Aí em Romanos ele vai dizer, né, que o Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos e herdeiro, né? Então recebe a herança quem é filho, entendeu? Então, meus irmãos, estou fazendo uma viagem em julho, provavelmente a gente está fazendo uma viagem, e depois dessa viagem a gente vai entrar em dimensão espiritual, né? E aí a gente, talvez quando eu chegar, vou lançar um livro, um primeiro livro vou lançar, e depois aqueles que quiserem entrar numa dimensão espiritual, né? A gente vai fazer aí, e é algo que o Senhor tem direcionado aí, né? E a igreja, como é pequena, só suporta 50 pessoas, a gente vai fazer algo sobrenatural, né? Estou avisando em primeira mão, algo sobrenatural, como amanhã vai ter um culto desatando a dimensão profética, né? Então isso é segredo, isso é segredo só para o profeta, irmão, não é isso aí que as pessoas ficam só entregando recado. Aí é o dom profético. Agora a dimensão profética é algo totalmente diferente. Isso só nas aulas espirituais. Aqui não é escola dominical, mas é escola do Espírito Santo. A escola dominical só fala educar, mas a escola do Espírito Santo te move de um canto para o outro, né? Então a escola bíblica ela só faz te educar, ela não te revela o sobrenatural de Deus, entendeu? É por isso que muitas pessoas se escandalizam com alguns homens de Deus, né? Então muitos estão só se movimentando, né? Mas não estão vivendo o movimento do Espírito Santo. Isso também é chave profética, isso que tudo é chave profética, mano. Chave profética, né? E a gente está acessando coisas grandiosas, está acessando coisas grandiosas, e eu creio que o Senhor vai fazer coisas maiores ainda, né? Jesus disse, obras maiores que eu farão, né? Entendeu? Então tem algo profundo. Tem ainda alguns ensinar aqui também sobre os 5 ministérios, sobre os 13 ministérios local, e a igreja tirou isso, né? A igreja tirou que só começa em auxiliar. Auxiliar é todo que auxilia, é pastor, não existe. Aí é aqui as igrejas têm negócio de auxiliar, diácono, presbítero, aí é etc. Não, não é assim. Não é assim, né? O primeiro que foi levantado é em Atos 6, que foi levantado o diácono, e às vezes nós somos levantados diácono, não sabemos nem exercer o papel do diácono, né? E tudo isso, e tudo isso é algo que a gente precisa ensinar, né? Os 5 ministérios, nós não sabemos, muitas vezes não sabemos nem como é que funcionam os 5 ministérios, né? Então, a igreja ela precisa se mover nisso. E quanto a igreja aqui dessa região não eh, ela se abrir, tirar esse espírito de religiosidade e se mover no movimento dos 5 ministérios, né? Então é isso que eu estou lutando, irmão. Não vou olhar para o passado, no tempo, assim, não. Eu vou bater na porta até a hora e vir esse derramar sobrenatural e, e os meus filhos espirituais, né? Eles vão viver disso, né? Coisas que aqueles que se levantar como filho, coisas que eles viver daqui a 10 anos, 3 anos, eles vão viver no ano. Coisas que eles iam viver no ano, eles vão viver no mês. Mas isso só acessa quem é filho. Quem não é filho não acessa não, entendeu? Glória a Deus. Então, que o Senhor venha abençoar, vamos fortalecer, né? E, e provavelmente quando chegar dessa viagem do mês de julho, que Deus vai abençoar, a gente vai trazer vinho novo e algo maravilhoso para que nós venha mergulhar mais e mais no poder que há no Espírito Santo de Deus, né? Então tem muitos segredos, né? Como, por exemplo, o ensinamento bem profundo do desenvolver, de falar em línguas, do batismo do fogo, os 5 batismos, né? É, sobre paternidade, sobre quebrar os altares, né?
sobre vencer a ansiedade. É muito. Só que isso a gente precisa querer, precisa estar no relacionamento de pai para com filho, né? Mas essa noite nós vamos mergulhar aqui, irmão. A presença está aqui. Aqui, quando o homem anda na dimensão carnal, o coração do homem pode fazer planos, né? Então, por isso que o livro de Provérbios, irmão, ele é uma chave muito, muito profunda. Se você acessar o livro de Provérbios, você vai acessar coisas grandiosas. Coisas que eu vou aconselhar com meus irmãos. Lê o livro de Provérbios e o livro de João, que você vai se movimentar muito profundo no sobrenatural do Senhor. Você vai conhecer realmente quem é Jesus. Aí, ó, o homem terreno, o coração dele pode fazer planos. Então, muitas vezes, no nosso coração, nós planejamos coisas terrenas, nós planejamos que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e às vezes não dá nada, porque você está planejando, né? É o seu coração, as suas coisas. Mas quando você está mergulhado na dimensão do Espírito Santo, aí sim, aí o Espírito Santo ele começa a revelar o que ele quer. Por isso que a parte B diz, né? Mas a resposta certa vem do quê? Dos lábios do Senhor. Então o homem pode planejar tantas coisas, mas a resposta certa vem o quê? Dos lábios do Senhor. Então é o Senhor que nos dá essa resposta, é o Senhor que nos dá a revelação. Então, esse livro aqui, irmão, esse livro tem pessoas que lê só o livro. Não, a Bíblia e tal, mas isso aqui tem que ganhar vida dentro de você. Essa palavra, ela é viva e eficaz, né? Mas muitas pessoas, ele lê, ele realmente está com a Bíblia, mas essa palavra não ganhou vida dentro deles. Uma coisa que muitas pessoas dizem, rapaz, é difícil pregar. Eu não acho difícil pregar, eu acho difícil viver essa palavra, né? Porque você pode extrair aqui algo e interpretar com a hermenêutica, como tem muitos aí, hermenêutica, exegese, e pronto, né? Agora, o difícil é você viver, você extrair a revelação correta daqui de dentro, né? E aí quando o homem, na sua subconsciência, no seu coração, fica planejando projetos, a sua carne fica planejando os projetos, mas é o Senhor que dá a resposta. Uma coisa, outro segredo também que nós precisamos saber, né? Saber ouvir a voz do Senhor. Tem pessoas que dizem, o Senhor falou comigo, mas foi o Espírito Santo, foi Jesus ou foi o próprio Deus? Isso dá um nó na cabeça das pessoas, né? Isso se a gente for entender com a mente humana, aí muitos dizem, como é 3 em 1, é, porque a gente diz que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dá um nó na cabeça porque nós queremos discernir mentalmente. E aqui tem chave profética. É isso. Então libera só para as pessoas certas. Como Deus fala por intermédio do Espírito, como ele fala por intermédio de Jesus, como ele fala por intermédio do próprio Deus, do próprio Pai. Então isso aqui eu não revelo aqui, só revelo para os filhos, e como você acessar isso aqui, né? Então isso é muito profundo. Mas o homem ele faz planos. Ele quer executar planos. Então, toda vez que nós queremos executar planos da nosso próprio eu, do nosso próprio querer, das nossas próprias vontades, vai dar errado. Aí você pode dizer, irmão, já aconteceu isso, já aconteceu. Eu planejar, desejar planos, mas sem uma resposta do Senhor. Então, quando você quer fazer algo da sua vontade, na sua natureza humana, sem deixar o Espírito Santo te revelar, sem deixar o Espírito Santo ele trazer aquela essência, vai dar errado. Mas quando você planeja e deixa com que a sabedoria de Deus, os lábios de Jesus, revelado na pessoa bendita do Espírito Santo, e aí ele executa, então vai dando tudo certo, né? Vai dando tudo certo. Então, meus queridos irmãos que tem me acompanhado, então, antes de o seu coração, o coração do homem pode fazer planos. Antes de você planejar no coração um plano,
mas deixe com que o Senhor execute, porque o Senhor vai fazer coisas grandiosas, coisas tremendas, né? Então a gente precisa estar aqui numa dimensão para entender, ouvir a voz do Pai. E quando nós ouvimos a voz do Pai, nós fazemos e então vai dar tudo certo, porque é Ele que executa todas as suas vontades, né? Porque o homem ele pode até planejar, ele pode até querer, mas futuramente pode dar errado, né? Mas quando você está direcionado pelo Pai, né? Você está direcionado pelo Pai e o Espírito Santo está revelando o Filho em você, porque o Espírito Santo, vou só liberar essa chave profética, o Espírito Santo veio para revelar Jesus, nos revelar Jesus a nós, né? Assim como Jesus veio para revelar o Pai ao povo, o Espírito Santo ele veio para revelar Jesus para conosco. Então nós temos essas dimensões, irmão. E outro segredo muito profundo que nós temos que mergulhar é, a respeito é, a respeito disso, de entender quando o Senhor ele fala conosco, e de entender e ouvir a voz de Deus, né? Saber ouvir a voz. Então, esses segredos que muitas pessoas, e às vezes é o próprio Espírito Santo que está falando com ele, né? Mas aí às vezes ele confunde, e às vezes é a alma, e ele confunde que é o Espírito Santo. Então, isso aqui é muito profundo. Eu liberei essa chave profética, não é nem para liberar, e liberei, né? Aleluia, Deus. E, e o Senhor, ele é muito maravilhoso. É cheio de chave profética, irmão, cheio de chave profética. Então, aí, as igrejas eles têm que tirar o ministério profético, mas o ministério profético é que te liga ao sobrenatural de Deus, às revelações de Deus, né? Então, meus queridos irmãos, quando não deixe o coração planejar algo, né? Mas que ele venha planejar exclusivamente do próprio Pai. E o versículo 2 diz assim, para nós finalizar aqui, né? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Aleluia, Deus. Isso aqui é por isso que eu digo, irmão, mergulhe no livro de Provérbios, que é muito profundo. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Entendeu? Então, aqui a palavra pesa o espírito é a intenção, né? Então, as nossas intenções, ela vem nesse conjunto. Então, o homem, tem muitos homens vivendo numa dimensão, né? Ele até levantou a mão, ele até está caminhando, mas ele está achando que aos seus olhos ele está andando no caminho reto. Como pessoas que ainda também estão no mundo, que não conheceram Jesus como o Senhor e Salvador Jesus, né? Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos. Então tem pessoas, irmão, que acham que o seu caminho está totalmente puro. Aí tem pessoas que dizem, não, porque eu não roubo, não fumo, não faço isso. O meu caminho está totalmente puro, eu sou filho de Deus. Como se você é filho de Deus e não tem a revelação de realmente quem é Jesus. Você não tem a revelação da palavra, você não tem essas dimensões de se conectar com o Pai, né? Então, muitos estão só se movendo no Espírito, né? Eles não estão tendo o movimento do Espírito Santo. Aí tem uma diferença grande. E muitas igrejas, eles não estão sabendo, né? Muitas igrejas, eles não estão sabendo discernir isso aqui. Aí eles estão se achando puros, estão achando que seus caminhos estão aos seus próprios olhos, entendeu? Mas quando nós, mas o Senhor pesa o Espírito. O Senhor pesa o entendimento, a intenção, entendeu? Porque nós precisamos se mover no Espírito Santo, né? Nós precisamos ter uma vida no Espírito, entendeu? Então, antes isso dava um nó na minha cabeça, como pessoas desse jeito, porque é totalmente diferente. Os dons é irrevogável, o dom não vai nos salvar. Mas eu sempre digo que nós temos que buscar os dons. A igreja precisa dos dons.
Mas os dons é o que? Para o benefício da igreja. O dom é para acrescentar algo, né? Mas nós precisamos dos dons, mas ele não nos salva, entendeu? Ele não nos salva, né? Os salva que uma vida reta perante o Senhor, né? A Bíblia diz: seja santo, porque eu sou santo. Então, aos nossos olhos, por isso que Paulo diz lá em Coríntios, né, que se nós fosse julgar nós mesmos já tava, não, eu não vou me condenar não. Por quê? Justamente isso aqui, porque ele se acha puro aos seus próprios olhos. Ele acha que nós achamos que o nosso caminho está puro aos nossos olhos. Mas quem é que sonda o coração do homem? É o próprio Deus. Aí ele pesa o espírito. Aqui essa versão diz que ele pesa o espírito, essa versão aqui. Aleluia, Deus é poderoso, mas isso aqui é muito poderoso. É, é, vocês podem pensar que tudo o que faz é certo, entendeu? Então o homem, não, o que eu estou fazendo aqui tá tudo ok, tá certo, é assim e assim. Só que, aí ele diz mais, mas o Senhor, ele julga o quê? Os seus caminhos, que você acha que está puro aos seus olhos. Mas aqui diz, mas o Senhor julga as suas intenções. Então, é por isso que eu sempre costumo dizer, e vou repetir, que não é, é difícil pregar, difícil é viver, porque é o Senhor que julga o que? As minhas intenções. É o Senhor que pesa o meu espírito, o espírito humano, né? Porque tem o Espírito Santo de Deus e tem o espírito humano, né? Então, o Senhor julga a nossa intenção, ou seja, julga o nosso espírito. Se nós estamos se achando os nossos caminhos puros aos nossos próprios olhos. E se nós achar os nossos caminhos puros aos próprios olhos, a nossos próprios olhos, ao Senhor ele vem e ele é que julga. Ele que sabe se está certo ou se não está, né? Então, meus queridos amados irmãos, isso é muito profundo. E quando nós deixamos o Senhor trabalhar na nossa vida, começa a descortinar o sobrenatural nas nossas vidas, né? E eu achava que no começo eu queria muito viver pregando em igreja. Eu achava que isso é ser homem de Deus. Eu achava que isso é viver uma dimensão, mas quando a gente vai entender é, realmente o sentido de ser um homem de Deus e viver aí a gente, rapaz, eu estava totalmente equivocado, né? Aí, irmão, honra o Senhor, honra profundamente. Quando chega o momento certo, ele honra. Se você fosse um grande pregador, você ficar na brecha, uma hora ele vai lhe honrar, né? Mas tudo no momento do Senhor, né? Então, porque ele sonda o meu e o teu coração. O texto diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, meus irmãos, as nossas obras têm que ser o quê? Pesada pelo Senhor. Por isso que o Senhor diz: Belsazar, tu foi pesado na balança, viu? Então, né? Então, o ministério, o reinado de Belsazar foi tirado porque foi pesado. Então, já se confia as tuas obras ao Senhor. Vamos aqui. Aqui, ó. Pesa a Deus que peça a Deus o que abençoar os seus planos e eles darão certo, né? Então, peça para que o Senhor ele venha, peça para que o Senhor venha abençoar os planos, porque o versículo me diz, o homem faz planos, mas é o Senhor que executa. Então, se o Espírito Santo te revelou um plano, então peça ele para te abençoar e vai dar tudo certo, os teus planos, tá bom? Nós poderíamos ir bastante, mas já estamos já com meia hora. E que o Senhor venha abençoar você poderosamente. É, fique na paz do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar. Vocês tenham um dia abençoado, um dia reparador, né? E que o Senhor venha fazer algo grandioso na minha vida e na sua vida, né? A gente também tem algo também para revelar sobre os 7 Espíritos de Deus, né? Tem cada coisa que o Senhor tem, né? E está chegando o tempo de o Senhor começar a manifestar a sua glória. Por isso que a palavra diz que o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então está chegando
Está chegando os dias dessa manifestação dos filhos do homem, e então vai quebrar todo jugo, toda altar geracional. Então, o Senhor levantou você na sua casa para ser um quebrador de altar, o Senhor levantou você na sua casa para fazer algo novo, algo diferente, né? Então, que essa noite os seus planos venham a ser executados por Deus e você será bem sucedido, amém? Essa noite quero orar por você, Pai. Graça te dou a cada irmão, Pai. Graça te dou por esse momento e te entrego a cada irmão, Pai, que tem estado comigo, aqueles que têm assistido, Pai. Aqueles que têm assistido esse propósito, Pai. Meu Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha fortalecer, Pai. Aqueles que estão em problemas de enfermidade, Pai, que venha ser curado. Ah, Senhor da glória, todo caroço, todo nódulo, todo dores nas articulações, visões, Pai, que venha ser curado no poder que há no nome do Senhor Jesus. Pai, o Senhor nos deu autoridade, Pai. Pai, que o Senhor venha despertar fé no povo, para que o povo venha receber, Pai, aquilo que o Senhor tem, cura, libertação, salvação, Pai. Pai, aquelas pessoas que estão orando para aqueles da sua família, que estão querendo ver liberto, Senhor da glória. Pai, só o Senhor pode fazer. Revela para conosco como nós devemos fazer, Pai, para que nós venhamos alcançar nossas famílias. Levante mulheres e homens intercessor, Pai. Porque é a intercessão, Pai, que quebra todo o jugo do inimigo. Pai, então nos fortalece na tua presença, Pai. Todo esse lugar, toda essa região, Pai, eu te entrego o Brasil para os governantes, Senhor da glória. Pai, se for necessário, tira os governantes corruptos, Pai, bota governante, Senhor da glória, fiel a ti, governante que teme a ti, Pai. Meu Senhor da glória, Pai, governantes, Pai, que olhe, Pai, pela saúde, que a saúde do nosso país é precária, Pai. Pai, e também, Senhor da glória, não só a saúde, Senhor da glória, mas também o estudo, Senhor, está precário. Pai Santo, Pai amado, apesar de as crianças, os jovens, Pai, passar o dia na escola, Senhor da glória, estão se tornando, Pai, mais desaprendizado do que alguns, Senhor Deus, Pai, de alguns anos atrás, porque está faltando sabedoria, Pai. Levanta as pessoas, Pai, para estar na frente desse ministério político, Pai, mas pessoas, Pai, que temem a Ti, Pai. Pai, assim como José, Pai, o Senhor levantou José como governador, Pai, não para crescer, mas para no momento de fome, Pai, ele dá comida, Pai. Então, Senhor da glória, levanta pessoas que vinham sustentar as pessoas, tanto financeiramente, como, Pai, espiritualmente. E José era dessa proporção, Pai. Tem pessoas que estão querendo ir como dizendo de José, Pai, mas estão pensando em Ricardo, não estão pensando no próximo, estão pensando, Pai, em fazer algo, Pai, para o seu lugar, para a sua terra, Pai. Meu Senhor da glória, então, nessa noite, Pai, arranca aqueles, Pai, que não temem a Ti, Pai, que servem outros deuses, Pai, que têm feito sacrifícios, Pai, para o inimigo, Pai, está lá na política, Pai, com sacrifícios, Pai, que fez o inimigo. Então arranca eles de lá, Pai, e bota pessoas sinceras, pessoas retas, pessoas, Pai, que faça com que esse país cresça, Pai. Meu Senhor da glória, são essas coisas que eu te peço, eu te agradeço em nome de Senhor Jesus, Pai, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Fique na paz.